Eu não sabia como era o amor do meu pai. O meu pai nunca me disse que me amava. Mesmo depois conhecendo ele na adolescência, ele nunca disse para mim que me amava. Aí como é que vai sair o amor da minha boca se eu não receber? Como é que você vai entregar o que você nunca recebeu para alguém? E a palavra do Senhor, ela te ensina tudo isso, ela te alimenta, ela te mostra como é um coração de um pai bondoso. E foi aí que eu fui tratando o meu filho com amor e também servindo a minha esposa. Olá, pessoal. Estamos apresentando hoje o primeiro episódio do Realize. Estamos aqui com meu amigo e companheiro de podcast, Humberto Leão. E nós temos um convidado muito especial. Meu nome é José Maria e temos um convidado muito especial que vai dar um show aqui de empreendedorismo, que é o nosso amigo Fábio, da Pizza do Fábio. Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Lima, filho do Deus amado, todo-poderoso, esposo da Josilene e pai do Fábio Henrique. E estou aqui para colaborar com vocês, principalmente para quem está iniciando na área do empreendedorismo, falar dos seus desafios e do sobrenatural de Deus, recebendo o convite aqui do Zé Maria. É isso aí, pessoal. Olha, Humberto, você vai conhecer um pouco da história do Fábio. Eu já conheço um pouco. Inclusive, Fábio, eu gostaria de que você falasse de onde você veio. Eu sei que foi de Vigia, mas eu quero que você conte um pouco da sua história e como começou o empreendedorismo na sua mente. Bom, a minha história, eu sou de uma família, né, de um relacionamento que não deu certo dos meus pais, casaram muito jovens e tiveram 3 filhos. E eu fui ser criado com meus avós, né? E eu lembro que eu nasci no Amapá e muito pequeno vim para Belém, com 3 anos de idade vim para Belém, onde no cenário que a gente se encontrava na época era muito difícil, porque meus avós já tinham tido 11 filhos e pegaram mais 3 e depois veio mais um irmão nosso, o Rodrigo. Ficaram 4 netos ali com nossos avós. E eu lembro quando eu era criança, eu via que a dificuldade era muito grande na época. E eu sempre fui aquele que tinha o desejo de ser alguém. Desde pequeno eu via as oportunidades, né? Eu vou falar um exemplo aqui. Eu lembro que eu morava na Veiga Cabral, perto do Cinema 1, 2 e 3, e eu queria o meu dinheiro, porque a dificuldade era grande perto de casa, né? A nossa família. E eu lembro que eu ia para frente da rua chamar carro, né, para estacionar carro, ser flanelinha. Legal. Foi a primeira oportunidade, porque eu não via a função de flanelinha, eu via a oportunidade de ganhar dinheiro. É dinheiro, é negócio. Era trabalho honesto, né? Ser flanelinha na época, eu acho que eu tinha uns 7 anos, porque eu pensava em ganhar meu dinheiro. Eu acho que desde aí já veio o desejo de ter o meu próprio dinheiro. Certo. E essa questão assim de começar, como foi que você bolou na cabeça de trabalhar com pizza, com massa? Uma coisa assim que não era muito característico da nossa região. Então, voltando para minha criação, né? Então, para a gente chegar hoje aqui com a história da pizza do Fábio, ele tem que ver todo um contexto, como foi o teu histórico também familiar. E eu estou usando esse início, que é justamente para lembrar, né, para a gente ir tecendo aí nesse percurso, como foi minha trajetória até chegar na pizza. Meus avós, né, a minha mãe, o meu pai, depois que eu conheci ele na adolescência, eu observava que ele gostava de cozinhar. E também a minha mãe cozinha muito bem. Tinha a minha irmã Carla. Então a gente foi criado desde muito novo buscando umas tarefas. E eu observava muito isso no meio da minha família. Minhas tias também cozinhavam muito bem. Então a pizza, ela veio, né, mas no ambiente da minha criação, vendo meus tios, minhas avós, depois indo morar com meu pai. E depois, na adolescência, eu comecei a fazer umas experiências, né? Não começou com pizza. Eu comecei fazendo um feijão, tudo que eu fazia, eu gostava de cozinhar. Nem tanto que quando eu conheci a Josi, ela diz que eu conquistei ela pela barriga, né? Pela boca. Pela boca. Fazendo uma boa feijoada, uma comida em casa. Enfim. E a pizza, Zé Maria, ela veio numa necessidade. A Josi tinha passado na época lá em Vigia, né? Morando aqui em Belém, conheci a Josi, a gente casou, mas ela continuava morando em Bragança, que ela é bragantina,
e eu morando aqui em Belém, porque eu tinha meu trabalho, eu trabalhava com autoescola na época. E quando a gente casou, ela estava grávida, né? O nosso filho nasceu, e ela passou num concurso temporário de 2 anos em Vigia. E lá a gente foi morar junto, porque ela tinha passado no concurso, e eu fui desempregado daqui para lá. Mas eu fui cuidar do nosso filho, que tinha apenas 5 meses. E nesse criar o Fábio Henrique, eu busquei a palavra, o porquê. Lembrando da minha história, do meu histórico, eu não tinha sido criado com meu pai, nem com a minha mãe. Então, eu me apeguei à Bíblia, né? Eu me apeguei à Bíblia, me apeguei à palavra do Senhor, porque agora eu estava numa mudança. Eu tinha que ter uma mudança brusca. Então, eu saí de Belém, né? Num homem totalmente independente, e fui depender da minha esposa, porque ela saía para trabalhar, para dar aula, e eu ficava em casa na retaguarda, onde eu cozinhava, lavava roupa, cuidava do Fábio Henrique, da educação dele, né? E saía, levava ele para passear. E como a gente conversava muito sobre o que seria depois que passasse esses 2 anos, a gente ficava preocupado, porque eu ainda continuava desempregado. Por mais que eu estava ali na retaguarda da minha esposa, mas eu continuava desempregado. E uma hora ia acabar o tempo, né, do concurso dela. E foi aí que a gente foi num passeio para Bragança, saímos de Vigia, fomos em passeio para Bragança em família, e ia ter uma noite de pizza, né? E nessa noite de pizza, eu fiquei pensando assim, bom, é mais uma coisa que eu quero aprender, porque cozinhar outras coisas, sempre pesquisando, eu sempre gosto de acrescentar, dar uma pitada a mais para melhorar qualquer tipo de receita que vem para minha mão. Então, ali eu aprendi a fazer pizza nessa noite com o Alan, né? E ele me explicou tudinho, o queijo, foi me explicando como é que funcionava. Ele falou, olha, Fábio, eu vou fazer a massa e tu vai observar. Eu falei, não, Alan, bora fazer ao contrário. Vai me falando e eu já vou colocando a mão na massa. E eu peguei nesse dia, aprendi com ele, né? E a gente, no retorno, foi tão gostosa essa noite, no retorno para Vigia, a gente veio conversando dentro do carro. Eu falei assim para minha esposa, amor, que tal a gente se desafiar, eu tentar vender pizza em Vigia, porque eu tive tanta informação ali do Alan. Ela, tu quer? Aí eu falei, quero, a gente pelo menos tem que testar, né? Bora testar, se der certo, beleza, se não der, a gente parte para outra coisa. E quando a gente chegou em Vigia, a gente pesquisou alguns materiais que ia ser preciso e a gente comprou. E eu lembro que estava terminando uma disciplina lá na sala de aula, né, como ela era professora, e ela falou sobre o encerramento, né? E eles queriam fazer um lanche. E nesse lanche, ela sugeriu, olha, o meu marido faz pizza. Eu ainda nem estava ainda com a prática da pizza, né? E ela falou, vocês topam a gente comprar umas pizzas dele, a gente marca o horário e ele vem deixar. E eles toparam. Só que a gente não tinha experiência de volume. Por exemplo, era para 42 alunos. Eu não sabia nem quantas pizzas fazer. Eu lembro que na época eu acho que eu fiz umas 6 pizzas grandes, né? E eu fui fazendo o cálculo, né? A gente pede para o Senhor, eu deduzi que tinha que ser 6 pizzas, cada pizza partindo ali para 8 fatias. E eu acreditava que realmente ia dar aquela quantidade. E foi aí que iniciou a pizza do Fábio com a história, né? Que hoje, graças a Deus, hoje chegou aqui em Belém. E é o nosso sustento principal. A gente tem a pizza do Fábio como essa fonte de renda, né? Que o Senhor tem multiplicado em nossas vidas. E, Fábio, uma coisa assim bem interessante, que eu sei um pouco da história de vocês, me conta que vocês começaram com 3 pizzas. Me conta essa história aí, que essa história ficou na minha mente, essa questão de 3 pizzas que vocês faziam, que eu vi ali no lançamento do livro. E vocês assim, começaram com 3 pizzas por dia, a venda, que não vendia muito. E que vocês faziam a pizza e vocês mesmos saíam para entregar a pizza. Essa história é muito legal a ser reforçada aí para as pessoas que pensam que o Fábio já nasceu, já está vendendo muitas pizzas, né? Porque você falou aí desse evento que a tua esposa, Josilene, ela é uma super vendedora, né? Além de ser professora, uma super vendedora. Então, ela já vendeu logo para a turma dela a pizza do Fábio, que ainda nem estava na mesa ainda não tinha nem os sabores. Me conta como foi isso aí. Eu entendo, tudo é a oportunidade. Então, durante o período que eu estava buscando desempenhar, né, melhorar a massa,
eu sempre busquei a palavra do Senhor, né? Eu tenho que trazer a palavra que é o meu alimento diário. Ele é meu alimento até hoje. Desde quando eu descobri a palavra que liberta, que transforma, o Senhor usou a pizza, né, como um meio de sustento da minha e de várias famílias. Mas quando você olha bem o que você colocou, quando você olha hoje aonde a gente chegou, não sabe o percurso que a gente teve até aqui, essa jornada que a gente percorreu até chegar a Belém. E no início, as dificuldades elas foram grandes para todo mundo. A gente não tinha dinheiro, recurso, verbas a gente não tinha. Então a gente realmente apostou dentro do cenário que a gente se encontrava, mas só que eu queria fazer o melhor, dar o melhor dentro daquilo que o Senhor tinha me entregado. E foi aí que a gente, quando foi para vender as pizzas, depois que ela divulgou, né, que levou para os alunos, e agora a gente vai partir daqui, esse momento, porque os alunos eles vão fazer o boca a boca. E o nosso comercial depois era fazer realmente os panfletos. Aí quantas pizzas? Só as pizzas que eu tinha aprendido, que era mussarela, calabresa e portuguesa, né? As pizzas mais fáceis são as pizzas que mais vendem. E eu lembro quando a gente fez esse panfleto, eu ia para as praças, né? Peguei, acho que 500, não chegou nem a um milheiro, 500 panfletos, fui para uma praça e nessa praça ia distribuindo, né? Ia panfletando na praça e as pessoas perguntavam aonde era a pizzaria. Eu falei que não existe pizzaria. É um delivery que eu abri e estou vendendo pizza. A pessoa não sabia na época, há 15 anos atrás, não sabia ainda. No interior isso daí era bem, ainda não era desconhecido em Vigia. E as pessoas, o que é um delivery? Aí eu falava, olha, funciona dessa forma, você liga, você vai escolher um desses sabores, você vai ligar e a gente vai fazer e vai entregar. Então, quando a gente iniciou, foi com 3 sabores. Só que a gente se preparava para vender muito mais, né? Eu me preparava para vender muito mais, principalmente final de semana. E quando a gente se organizava tudo, na quantidade de queijo, na quantidade ali de massa que a gente tem que preparar bem antes para ela ter o tempo de descanso, e às vezes saía só 3 pizzas na noite. Mas mesmo assim eu perseverava para saber que um dia aquilo ia virar, ia melhorar, ia aumentar o volume, né? Porque eu sempre acreditei no nosso produto. Então, quer dizer que esses foram um dos maiores desafios, assim, para vocês, assim, perseverar, né? Porque o que eu acho interessante aqui, Humberto, que ele busca desde o início a palavra de Deus, né? É uma coisa bem interessante. É interessante que ele fala, pelo que eu entendi da história, eu ainda não conheço, né? Acho que o Zé Maria conhece bem mais a tua história. Você comentou aí que você foi buscar mais a palavra, pelo que eu entendi, quando seu filho nasceu, né? Tinha que cuidar dele, tinha aquela responsabilidade, porque a vida muda completamente, né? Agora tu tens uma outra percepção de vida. E pelo que tu tens falado aí, a gente percebe que a tua vida espiritual é muito importante também no teu dia a dia como empreendedor. Não dá para desvincular uma coisa da outra, né? Tu sentes assim que essa palavra, ela que te dá força, ela porque tiveste muita dificuldade no início, né, com a tua esposa, só vendia 3 pizzas, né? Eu não sei como foi a questão de planejamento de vocês, né? Se vocês tiveram algum tipo de um plano de negócio, alguma coisa assim, ou se as coisas foram acontecendo, né? E vocês foram levando, e Deus tem te ajudado muito com isso, né, meu amigo, desde o início. Então, esse início, o porquê que eu sempre coloco o Senhor, porque no livro de Mateus 6, eu acho que é isso, me corrija, 6:33, né? Vou verificar. Pode... Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, né? E todas as coisas que você deseja será acrescentada. Mas quando ele fala buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, ele está falando ali, ele coloca que ele observava os animais, né? A andorinha, ele observava aqui o lírio dos campos, se vestia melhor. Então, tudo aquilo que a gente anseia, né, de melhor, o alimento, enfim, observar as aves, né, que não plantam, não fazem nada demais e confiam no Senhor porque aquele alimento vai ser dado. Então, eu me apeguei muito à palavra do Senhor, sabendo que Ele tinha algo para mim, Ele tinha um plano para a minha vida, assim como Ele tem um plano para todos nós, né? Isso daqui é um plano do Senhor, se você está divulgando. Então, quando eu entendi e fui conhecendo cada vez mais a Bíblia, eu me apeguei, porque no início,
qual era o meu desejo? Eu não fui criado pelo meu pai nem pela minha mãe. Então, se da mesma forma que aconteceu comigo, eu queria que acontecesse naquela época, naquele momento, com a minha esposa. Ou seja, eu vou abandonar meu filho porque se eu cresci e consigo resolver, eu consigo viver sozinho, o Fábio Henrique ia conseguir. Então, eu me apegava muito à Bíblia, à palavra do Senhor, para que eu não fugisse da minha responsabilidade e dos compromissos que o Senhor tinha para mim, porque Ele tinha me tirado de Belém de uma situação e me colocado numa outra, onde agora eu ia depender da minha esposa, tirar aquele orgulho, aquela armadura do orgulho de saber se virar sozinho, né? Porque desde a minha infância eu quis sempre buscar me virar sozinho. Eu fui o primeiro a sair de casa. Né? Na adolescência, eu fui o primeiro a sair de casa, mas porque eu queria algo. Eu não aceitava da forma que eu vivia. Eu queria mais para a minha vida. Entendi. Mas só que era uma forma sem conhecimento. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é minha base, ela é o meu alicerce, ela é minha coluna realmente. Hoje, a minha dependência está totalmente no Senhor. Para o nosso crescimento chegar até aqui, foi através somente da palavra de Deus, que me alimenta todos os dias. Agora, Fábio, como é que tu consegue ter essa confiança? A gente observa que tem muito irmãos, né? Tem gente que está iniciando e passam muito tempo no mesmo lugar. É a confiança realmente que o Senhor que fez no passado, Ele continua fazendo. Quando você olha a história, né? O livro de Samuel, e vê a história de Davi, de como ele começou, de um jovem que ficava ali abandonado, né? Porque ele era abandonado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Ele era ignorado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Mas ele tinha o quê? A comunhão com o Senhor, no secreto dele, né? Antes dele vir reinar, ele reinava para as ovelhas. Então, tu imagina que o coração, o Senhor busca primeiro o coração. Então, o Senhor ele foi transformando o meu coração nesse percurso de olhar o Fábio Henrique e de me ver no Fábio Henrique como um bebê daquilo que eu queria quando era criança ser criado pelo meu pai e pela minha mãe. Ou seja, a palavra do Senhor foi me libertando primeiro, porque antes da pizza do Fábio, o mais importante é a minha família. Então, o Senhor, através da minha família, foi me ensinando muita coisa. E esse amadurecimento que eu tenho hoje na pizzaria é graças à base que eu tenho da minha família. De ver o Fábio Henrique, que ele tinha que ter o amor de um pai. Eu fui entender o que é amar um ser humano e que é mostrar o amor pelo filho. Né? Porque, como eu não tinha sido criado, eu não sabia como era o amor do meu pai. O meu pai nunca me disse que me amava. Mesmo depois conhecendo ele na adolescência, ele nunca disse para mim que me amava. Aí como é que vai sair o amor da minha boca se eu não receber? Como é que você vai entregar o que você nunca recebeu para alguém? E a palavra do Senhor, ela te ensina tudo isso, ela te alimenta, ela te mostra como é um coração de um pai bondoso. E foi aí que eu fui tratando o meu filho com amor e também servindo a minha esposa, porque eu entendia que era o homem que estava na retaguarda. Ela saía na frente da batalha, mas eu estava na retaguarda. E se hoje a gente caminha junto, é porque a gente entendeu que tinha que ser separado os papéis, mas a importância dos dois no crescimento era cada um na sua base. Né? E a gente sempre consagrando ao Senhor. Né? O livro de Provérbios também, ele fala que é o Provérbios 16:3, né? Consagre tudo que você fizer. Seus planos, me ajuda aí, homem. Seus planos e os seus projetos e terá sucesso. Entregue nas mãos de Deus e vai ter sucesso, né? Então, isso é exatamente o texto, né? A gente vai ter que ler. Mas eu achei interessante essa história, né? O que eu estou curioso agora, Fábio, é que você falou que se apegou à palavra de Deus. Mas como foi para você conhecer a palavra de Deus? Em que momento da vida isso aí? Você imagina assim que sempre tem alguém orando, né? Tem Sim. sempre alguém pagando o preço. E eu acredito muito assim que quando eu conheci a Josi, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu usar a palavra, não tem outra palavra. Eu era um homem prostituto, né? Antes de conhecer ela, até quando eu conheci ela, eu me envolvia com várias mulheres, me achava um cara galã, bonitão, da época que só queria curtir. Acho que tinha 26 anos na época, e queria só curtição. E quando eu conheci a Josi, uma mulher de família, né, foi muito bem criada pela minha sogra, e quando eu descobri ela, eu entendi que era a mulher que eu
falava na minha juventude. Porque eu queria uma mulher que realmente fosse de família, uma mulher que eu falasse assim, essa daqui dá para casar. Então, no meio de tudo que eu passei, a Josi foi abrindo o caminho. Aí ela tem a irmã dela, a Cassilene, minha cunhada, que eu amo pra caramba. É cristã até hoje. E ela, quando viu o nosso relacionamento, que ela me conheceu, ela passou a orar pela minha vida. Ela começou, nas caronas que eu peguei para ir para Bragança, né, de Belém, Bragança, quando eu estava namorando com a Josi, ela colocava louvor. Eu achava aquilo dali insuportável para mim, uma pessoa querendo me transformar, como se estivesse forçando a barra. Sim. Mas tudo que eu passei no percurso até a minha conversão, ele se faz fundamental. Né? Eu lembro que a Cassilene, ela perseverou muito, eu ia para a igreja, comecei a ir para a igreja, ganhei uma Bíblia quando eu fiz o curso de noivos, né? Eu lembro que eu ganhei essa Bíblia e quando eu ganhei a Bíblia, a Cassilene já me falava muito de Deus, já colocava muitos louvores. Você imagina você ir viajando daqui para Bragança, 4 horas de viagem, louvor. Aí eu falei, caramba... Para quem não está acostumado... Para quem não está acostumado, poxa, ela quer me converter aqui à força, mas não vai me conseguir, não vai conseguir. Então, uniu muito o que a Cassilene perseverou ali pela minha vida, pela vida da minha esposa, e a Bíblia. Porque quando eu ganhei a Bíblia na minha formação para casar, eu me tranquei no quarto e passei a estudar a Bíblia. Já li a Bíblia por 3 vezes completo, né? E eu fui me apaixonando pela Bíblia. E comecei a ver que tinha várias coisas que eu fazia de errado, né? Que eu praticava de errado. Então, você imagina que você se encontra naquela situação e o Senhor ele só quer te mudar. Mas mudar para melhor. Ele vai te transformar. É um processo de transformação que realmente tu não vai mais poder negociar com teus pecados, com teus desejos. E a Josilene, a minha esposa, foi que abriu esse caminho para que onde nós estamos hoje, ela perseverou, porque ela teve vários momentos ali no nosso noivado, no nosso namoro, para me deixar. Eu acredito que o Senhor, como eu tinha falado, né, quando fortemente, né, eu fiz um voto que eu queria me casar, né, com uma mulher assim, 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 e a Josi, o Senhor tinha separado ela para mim assim como ele separou. Né, me separou para ela. E graças a Deus já são 16 anos de casado, a gente já está 18 anos juntos, né, que a gente se conhece. E ela não só foi, ela é a mulher que transforma todos os dias da minha vida. Olha, Fábio, você que está nos assistindo, esse é o primeiro episódio do Realize, só para vocês verem como é importante a presença de Deus na nossa vida. Olha, o que o Fábio está testemunhando aqui para a gente, eu queria que você que está nos assistindo, né, curtisse, fizesse um comentário e compartilhasse esse primeiro episódio do Realize para todos os seus amigos, para quem pretende empreender, para falar um pouco de Deus. Você viu aqui que o Fábio, a partir do momento que ele começou a buscar a palavra de Deus, isso foi santificando, né? Que a gente vai se santificando, a gente vai se fortalecendo na palavra de Deus, e isso faz a gente pensar de uma forma diferente. Como ele bem falou aqui, que ele se achava o tal, porque ele saía com várias meninas e tudo, aquilo ali era... Mas depois que ele conheceu a palavra de Deus, depois que ele andou com a palavra, com a Bíblia, né? Que a cunhada dele já estava preparando ele para casar com a irmã dela. Então, isso é fundamental. Então, compartilhe isso aí para seus amigos, para os seus grupos, e acompanhe a gente, siga a gente, que vai ser daqui para coisa. No próximo episódio também nós vamos estar trazendo um desembargador, então acompanhe a gente. E agora, Fábio, nesse momento eu te disse, agora o negócio vai para frente. Com Deus agora o negócio vai. E eu queria saber que a pizza ganhou, você foi para disputar no Brasil, uma competição nacional, né? Foi para São Paulo, onde tá ali a
os italianos que são especialistas em pizza, né? E você introduziu, olha lá a criação que ele teve com as tias, com a avó. Se eu não me engano, São Paulo é o lugar que mais tem pizzaria no mundo, né? É o segundo lugar, só perde para Nova York. Pede para... Não é qualquer lugar, né? Então, agora eu quero que você conte a história da pizza com jambu, com tucupi, que quando o pessoal começou a sentir aquele aroma do tucupi lá, o pessoal ficava, rapaz, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquela curiosidade que nunca viram isso. Então, lá em São Paulo foi uma novidade. Inclusive, a nossa gastronomia, hoje, ela é considerada uma das melhores do Brasil, né? Então, agora imagina eu pensando, você, né, que em pouco tempo conseguiu fazer isso e ter essas ideias, assim, de levar a colocar na pizza o jambu, o tucupi. Explica pra gente desse sucesso e como foi que você atingiu outros campeonatos também que você participou. A ideia, na verdade, da pizza paraense, ela não é minha, né? Isso a gente tem que ser bem justo mesmo. O que eu fiz é uma releitura. Como eu falei no início, né? Tudo que vem para minha mão em relação à comida, eu dou minha pitada. Cada um tem a sua receita, né? Cada um tem o seu dom. Fábio, desculpa interromper, antes de continuar, só tens alguma formação na área da gastronomia? Eu sou pizzaiolo, né? Já sim, fiz diversos... Não só eu aprendi, né, fazer pizza de uma forma... profissional, né? de uma forma mesmo recreativa ali, mas eu profissionalmente eu só vivo em São Paulo, né? Então, eu tô para voltar em São Paulo. Então não é voltar em São Paulo para fazer né? outros cursos aí. Não é só talento. Você imagina que você tem que desenvolver, né? Todo talento, se você não desenvolver, ele fica enterrado, fica só com você. Então a área da gastronomia realmente é o DNA da minha família. Sim. E fazer pizza, eu sempre... Quando a pizza veio para minha vida, ela veio de uma forma que é a multiplicação, dos pães. Tudo que eu olho em relação ao que leva a farinha de trigo é a multiplicação que o Senhor está fazendo. É o maná que cai do céu. Então, eu trouxe isso para minha vida, né? Eu faço o pão que leva uma cobertura ou recheio, como as pessoas falam, para melhorar, mas a base dela é uma base totalmente de pão, né? Aí só que você dá os teus detalhes ali, você acrescenta algo que realmente faz parte da tua receita, né? E foi o que você fez para levar lá para São Paulo. Isso, faz parte da sua ideia que você tem para o seu produto. Cada produto ele tem a sua marca. E a minha marca ela é conhecida muito em cima do que é a massa, né? Muitas pessoas procuram a gente e dizem assim que a massa não faz mal. Mas existe uma pitada especial ali porque ela é celestial. Quando a gente entende isso e que não é sobre dinheiro, né? É sobre você estar fazendo que as pessoas possam ter uma comunhão ao redor da redonda, né? E esse desenvolver o produto nos levou até São Paulo. E quando a gente chegou em São Paulo, a gente participou de uma peneira aí de 180 pizzaiolos que se inscreveram, né? Com cada um com seu sabor. Porque esse concurso em São Paulo, na época... Você tinha que mandar o sabor que você ia apresentar diante dos juízes ali, né? E também ia ter uma massa e vários ingredientes que você ia ter que formar uma pizza, criar uma pizza para eles provar, que é de criação realmente naquele momento. A autoria tua? A autoria minha era pizza paraense. E uma outra eu tinha que bolar conforme os insumos que eles iam entregar para mim. Então, quando eu levei a pizza paraense, né, que a gente chegou em São Paulo com tucupi, com jambu, com camarão rosa, fiz questão de levar a nossa própria massa. E quando eu cheguei na cozinha, que estavam vários outros pizzaiolos fazendo a sua prepara antes do concurso, eu comecei a colocar para ferver o tucupi, né, e fazer a sua redução. E comecei também, ao mesmo tempo, usando as bocas ali do fogão, e comecei a fritar o camarão, né? Dar aquela alho e óleo só para dar dar uma refogada nele levemente, para ele não ficar borrachudo. É uma técnica que a gente tem que ter realmente para colocar na pizza. E quando eu comecei a refogar o camarão e reduzir o tucupi,
Foi engraçado que eles saíram dos outros, das suas preparas lá, e eles vieram comigo e ele falou, cara, o que é esse cheiro aqui? O que é isso aqui amarelo? Eu falei, esse é o tucupi. Eles apontaram assim, ele é incrível que ele combina com esse camarão que tu tá fritando. Aí, olha só. Então, pra gente que cozinha, a gente não bola nada da cabeça sem que a gente, para quem realmente tem um dom, tudo que você planeja, todo sabor que passa, né? Que eu sou a criação, até hoje, da pizza do Fábio, tem toda a minha assinatura. Algumas a gente copia e outras eu faço realmente como sabor exclusivo. Então, a gente vai criando, a gente cria primeiro, antes da gente preparar, antes de eu meter a mão no trigo, na massa, eu consigo sentir o sabor. Aqui mesmo eu elimino. Se combinar, beleza. Se não combinar, não vai fazer parte do nosso cardápio. Então, quando você está reunido ali com vários pizzaiolos, que você tá refogando, né? Você está reduzindo o tucupi, e eles conseguem vir entender que tu veio com sabor diferente, totalmente diferente do deles. E a gente criou essa expectativa. Eles criaram também essa expectativa que eles achavam que eu ia ficar em primeiro lugar. Mas aí é que tá. Eu lembro que quando eu comecei, aí foi para frente do jurado, eu já apresentei no programa do Edu Guedes, apresentei por mais de 1 hora, né, no programa, fui fazer pizza, foi uma manhã todinha, foi muito gostosa, uma manhã a gente fazendo pizzas e outros sabores. E eu não fiquei nervoso. Mas quando eu estava diante de um jurado ali, que tinha donos de faculdade na área de gastronomia, tinham pizzaiolos conceituados que representavam o Brasil na Itália, né, que realmente São Paulo tem essa demanda muito grande por pizza, são apaixonados loucamente por massa, né, pela cultura italiana. E quando você vê um paraense, né, eu considero um paraense, já morando tantos anos aqui em Belém do Pará, você vê um paraense, acostumado com açaí, né? E a gente tem uma gastronomia tão rica, e você levar uma assinatura, porque a gente tem que se orgulhar dos nossos pratos regionais que a gente tem, dos nossos insumos que a gente encontra aqui na Amazônia, e a gente ter essa assinatura única dentro do nosso país, né? Que você levar o jambu. Como é que combina o jambu, né? Você fazer jambu, o camarão rosa, o tucupi, você colocar tudo isso e fazer um prato dos nossos ancestrais indígenas, colocar no sabor de pizza, que é algo tão tradicional. Já fui diversas vezes aí na Itália e eles são muito tradicionais, né? A pizza na Itália não leva nem orégano. Aí, ketchup, maionese, não chega nem o orégano, imagina ketchup, maionese. É verdade que eles têm ciúme desse negócio aí, que não pode botar, que eles eu não digo nem ciúme, eles têm raiva. É uma coisa assim, tipo alguém querer chegar... no negócio tipo alguém querer chegar aqui e dizer assim, na tua frente, ir pra tua casa, depois do almoço, que a gente toma como sobremesa, o açaí, a pessoa pediu leitinho, granola, tu vai dizer, cara, tu tá mexendo na nossa identidade, se não faz isso daí não, que tá errado. Só que eles são bem agressivos mesmo em relação a essas coisas, né? Na Itália eles são bem mesmo, são conservadores demais. Então, quando eu tava ali na frente do jurado, eu tenho experiência, né? Como eu falei, apresentei um programa do Guedes, na frente eram várias câmeras, não fiquei nervoso. E ali eu fiquei nervoso demais. Eu trouxe para mim, assim, todo aquele temor, porque quando você está sendo avaliado, você treme na base, né? E eu não digo assim que eu coloquei Deus de lado, mas eu me vesti ali, Fábio, será que tu vai ganhar? Será que tu pode? Quando eu coloquei o será, eu tirei todo o crédito do Senhor. E eu lembro fazendo aqui, sem mentira nenhuma, eu fazendo a pizza, eu levei ela para o forno, e quando foi para finalizar com o tucupi, eu retirei ela do forno, né? Fiz ali a borda vulcânica, coloquei camarão, eles acharam tudo bonito aquilo. E eu tirei que tem um time que a gente, quando a pizza está quase ficando pronta, a gente tira ela do forno, coloca os fios de tucupi reduzido, que é justamente para deixar ela mais cremosa, não ressecar o jambu, daquele gosto mesmo do tacacá. Quando eu comecei a finalizar aqui assim, tremia tanto, mas eu ficava com aquela convicção, não, vai dar certo, isso daqui eu tenho experiência. Tava nervoso, mas estava concluindo aquilo que eu precisava fazer. Tava uma luta dentro de ti. Né? Uma luta dentro de mim, e eles vieram com as máquinas de bater foto e tirando foto. Foi incrível assim, porque quando o tucupi que eu coloquei ali, a pizza quente, ele começou a exalar.
dentro da sala que a gente estava, né? Onde estava todo o jurado. E eles vieram para cima da pizza, porque eles acharam totalmente diferente a estética, né? Borda vulcânica com camarão rosa nas bordas e a pizza de tacacá, né? Que é a pizza paraense. E eu lembro também, lembrando de um ponto muito importante, quando eu fui colocar, que eu estava terminando de rechear, eu peguei com a espátula, né, o camarão rosa, eu tremia tanto que o camarão só faltava sair da espátula. Eu tremia aqui assim, ia jogando ele fazendo sinal, calma, mas não tem dessa. E eu lembro quando eu subi, que foi concluído, né, muitos dos pizzaiolos que estavam ali também concorrendo, né, esse título, eles vieram me parabenizar e diziam que a vitória era minha. E quando teve, né, foi tendo resultados de 180, né, pizzaiolos pelo Brasil todo, foram ficando só 5. E eu lembro quando saiu o 5º, o 4º lugar e meu nome não estava, já tinha só 5. Eu falei, bom, eu tô em terceiro, eu tô em segundo ou em primeiro, né? Só que eu não me olhava muito como primeiro. Que a gente tem aqui do norte, a gente parece que é automático. Eu não quero dizer natural, que o nosso sobrenatural o Senhor iguala a todo mundo. Mas quando a gente chega em outros lugares, parece que a gente se diminui. Eu sempre achava que era para alguém, menos para mim o primeiro lugar. Aí eu lembro que quando deu o terceiro lugar, um paulista, eram 2 paulistas que estavam agora, né? Eu estava entre 2 paulistas. Aí eu fiquei, caramba, vai ser de um desses paulistas aqui. E eles achando que ia ser meu, né? E 2 paulistas, com certeza, aí quando saiu o terceiro, quando saiu o terceiro lugar, um paulista. Aí eu já fiquei, ou tô em primeiro ou em segundo. E quando saiu o segundo lugar, eu comemorei mais do que o primeiro. Por que eu comemorei mais do que o primeiro? Porque a gente lembra a nossa trajetória. A gente lembra de onde a gente saiu. E só de chegar em segundo lugar, aquilo ali foi mais do que o primeiro. Porque o Senhor me mostrou que eu comecei numa cozinha de um kitnet, não era nem de uma casa, era de um kitnet, onde eu criei meu filho, onde, graças a Deus, ali começou o sustento de um homem que era o varão da sua família. Então passou todo um histórico que a gente se abraçou. O momento da minha família foi mais bonito do que o do primeiro lugar, porque a gente tem que saber valorizar cada vitória, que é importante em primeiro lugar, mas saber as vitórias que você teve no seu dia a dia, até a gente chegar ali em São Paulo e ficar em segundo lugar nacional, isso não tem preço. É reconhecer assim que o Senhor ele está em tudo em nossas vidas. Ele está todo o tempo ali. Consagre seus planos e seus projetos ao Senhor. E eu consagro até hoje. Muitos anos eu passei na cozinha fazendo a massa e consagrando aquela massa. Eu me ajoelhava depois que eu terminava de fazer, ainda não tinha nem tirado a massa da maceira ou quando eu fazia na mão, mas era sempre fazendo, amassando, lembrando do Senhor que Ele ia multiplicar. E ele nos levar até São Paulo para a gente sair vitorioso nacional. Foi o segundo. Fábio, foi o segundo lugar. Foi o segundo lugar para você. Mas para minha história, eu fiquei em primeiro lugar dentro da nossa cidade. Hoje a gente é a primeira pizzaria mais premiada do nosso estado. É a pizzaria que mais ganhou o Estrela Azul, que é a maior premiação na área da gastronomia. E a pizza do Fábio ganhar, quando a gente ganha qualquer outro título que venha, a gente sempre glorifica o Senhor, porque eu lembro de onde eu saí, não de onde eu estou, eu lembro de onde eu saí, o que o Senhor me entrega, porque toda vez que eu subo para receber um troféu, eu digo que é para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Senhor. Ô Fábio, você falando assim, eu me lembrei de uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, eu já ouvi várias vezes que é mais ou menos assim, o que importa na vida não é o alcançar o sucesso, é a trajetória até lá. É isso que é importante mesmo. E eu ia te perguntar o que tu achas que é o segredo do sucesso da pizza do Fábio. Mas antes de eu perguntar, tu respondeste, quando tu falaste assim, tudo que eu faço eu consagro ao Senhor. Então, para mim, já está explicado qual é o sucesso da pizza do Fábio. Isso daí é Provérbios 16:3 que você falou, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso é uma prova viva disso, né? Agora eu quero fazer uma pergunta, porque eu sou um frequentador da pizza do Fábio, né? Eu acho que eu já fui
Eu já fui em todas as unidades, eu acho. Foi a Ananindeua já? A essa eu ainda não fui, né? Então falta a Ananindeua. Então ainda vou nessa, né? Vou saber onde é para eu ir nessa também. Mas eu sou frequentador. Toda vez que alguém chega assim de fora da família, não, vamos jantar na pizza do Fábio. E a pizza do Fábio não é só a pizza. O ambiente é uma experiência, né? Que é aquela da Humaitá. Que Não, é todo cantina. um negócio ali, é diferente, é uma experiência, né? Conta pra gente como foi para criar essa experiência. Não é só a pizza, mas é uma experiência de comer lá na pizza do Fábio. Tem a da Doca também lá próximo. Então, a pizza do Fábio, toda pessoa que entra, que vai em alguma das nossas pizzarias, a gente tem o costume de... Tudo aquilo que a gente recebe, a gente entende que a gente é mordomo do Senhor, né? Quando a pessoa não entende o que é a palavra, o que o Senhor tem de plano, de projeto para a tua vida, você faz de qualquer jeito. Então, todo e qualquer prédio que a gente pega, a gente transforma. A gente transforma para melhor. E graças a Deus a gente tem sempre um relacionamento muito bom, porque as pessoas elas acabam ficando impactadas, né? Os donos dos imóveis que alugam para a gente, porque a gente faz uma transformação tão grandiosa e a gente entende que tudo que vem para a nossa mão, ela tem que ser transformado. Só que como a gente mexe com pizza, eu nunca tinha ido na Itália para saber os detalhes de como tem que ser feito. Mas a gente hoje tem a internet que, querendo ou não, ela te aproxima muito, né, da realidade que você pode encontrar na Itália. Então foi com muita pesquisa e visão. Fábio, como assim visão? É de você passar no local e ver, e você num antiquário, e você vê peças ali que estão aleatórias, né? Várias peças antigas. E você vê que uma peça daquela colocada no lugar certo, no seu ambiente, ele vai combinar. Tem pessoas que sentam lá e dizem assim, Fábio, se eu fosse colocar aquilo dali em casa, não ia combinar, mas aqui tudo combina. Então, tudo que a gente leva de elemento para a pizza do Fábio, a gente olha, eu consigo visualizar se realmente vai combinar e a gente coloca dentro do paisagismo, né? Daquilo que você vai ter de leitura. E tudo aquilo que quando você sente, né, que você entra, ele não é um ambiente familiar. A gente fez a pizza do Fábio, as pizzarias, que realmente você tem que entender que é um ambiente familiar. Só que ele é um ambiente familiar nostálgico. É aquele que vai ter a memória afetiva, porque eu fui criado pelos meus avós. E eu lembro dos elementos que faz com que você tenha esse aconchego. Então, quando você chega na pizzaria lá da Humaitá, você sente esse aconchego. E é incrível como acaba atraindo as pessoas mais maduras, os idosos. E eu sempre sou parado por eles, ou me apresento quando eu vejo uma mesa de idosos, eu começo a falar sobre os elementos que compõem aquela pizzaria. Porque é muito gostoso quando você volta na sua infância aonde você estava, quando você visitava a casa dos seus avós, quando você ia num lugar, porque você conecta cada peça que tem, se é um rádio velho, se é um telefone, se é uma máquina de datilografia, tu vai lembrar de alguém que fez parte da tua infância. Ela vai te conectar. Então, todos os elementos que a gente coloca e toda a estrutura, ela tem que conversar sobre uma identidade e buscar esse sentimento que a gente tem esquecido, né? A modernidade e tudo que a gente vê acelerado sobre a internet, que a gente acaba se enchendo de informação. E quando você está em um dos nossos ambientes, você se conecta ao teu passado. Então, é muito prazeroso quando alguém pega assim, olha, eu lembro da minha avó, aquela máquina, eu lembro de tal tia, e o pessoal começa a narrar. E essa atmosfera a gente vai deixando nos nossos ambientes, onde quer que a gente encontre. Agora, é claro que tudo iniciou lá em Vigia. E se hoje a gente tem essa proposta, a gente chega, hoje a gente tem condições de pagar um arquiteto, a Jordana é uma super arquiteta aqui em Belém, ela que tem hoje nos ajudado, mas ela sempre busca tirar o melhor da gente dentro daquilo que a gente quer para o nosso ambiente. Ela não faz assim nada sem consultar o que a gente deseja transmitir para o nosso cliente. Então, hoje a gente senta com a nossa arquiteta e a gente fala e ela alinha, ficou legal agora, aí a gente vai concluir um projeto que realmente possa conversar com a história, o que foi
o passado para a gente ter esse resgate através de um ambiente que você possa sentar ali e bater um papo e você, de vez em quando, você está levantando a cabeça e está descobrindo algo novo. Hoje a gente está com a modernidade do celular que faz tudo, né? Bate foto, mas a gente, quando resgata uma máquina que ainda aquela que a gente conseguia ver aquele rolinho, né? Aquele carretel para revelar as fotos. Hoje meu filho não consegue entender como era revelado, como é que era feito isso daí. Eu lembro várias fotos que foram feitas que a gente só descobria que estava errado, que estava ruim, ou que alguém estava com o olho fechado depois que revelava. Hoje já não tem mais essa experiência. Mas é nostálgico. Essa lembrança é o que o mundo precisa voltar, né? As suas origens. Eu digo assim, lembrar a pizza do Fábio, é lembrar das suas origens. Isso é verdade. Como cliente, vou contar rapidinho uma experiência que eu tive lá na pizza do Fábio, da João Balbi, né? Isso, que é aqui próximo próximo. E eu tava lá, né? Tava com a minha família, a gente tava jantando e tinha um músico. Às vezes tem um músico ao vivo que toca, né? Se não me engano, era um saxofonista. E eu ouvindo aquele saxofone, tava de costa, né? Ele fica naquela escadinha, né? Sim. Aí eu tava de costa, quando eu olho, eu reconheço, era um professor meu. Quando eu estudava música no conservatório da UFPA, eu sou Yuri Gadelha, né? Ele é músico, ele é flautista. Já é um senhor ele, né? Ele com um chapeuzinho bem assim, eu reconheci. Acho que ele não lembrou de mim, até porque eu era criança, né? Faz tempo. Faz muito tempo. Mas isso foi muito legal, essa experiência que eu tive lá. Então, esquecendo a rua, eu realmente senti lá, na pizza do Fábio. E eu lembro do curso de datilografia, aquela máquinazinha lá que você não Nossa, já é uma época antes de mim, meu amigo, isso daí E é muito legal, Fábio, porque isso traz uma lembrança legal, porque hoje, assim, é muito difícil, o tempo da gente é tão corrido, tão acelerado, que a gente quase não tem mais esse momento, sabe? E eu acho muito legal essa tua história, porque tu tá pegando essas coisas e trazendo para o teu público, para o cliente. E isso é por isso que a tua forma de empreender pensando nisso atrai que a gente fique até cria uma dependência da gente assim quando tem pensa afinidade, né? quando pensa em pizza do Fábio, pizza do Fábio. Hoje eu acho que é isso aqui em Belém. Pensou em pizza do Fábio. Isso. E então, Fábio, hoje 3 pizzarias, né? Tu não pensa em fazer uma franquia da pizza do Fábio, porque eu acho assim que ela está indo numa fase assim, porque se você ampliar muito assim, vai ser muito trabalhoso, né? Então, quando a gente cria uma franquia, aí a pessoa compra e pega todo o treinamento e vai trabalhar. Você não pensa em fazer algo assim? Olha, a gente... Até para o pessoal que está nos assistindo aqui, de repente tem um empreendedor que quer ter o fã também, quer levar a pizzaria para um bairro, para uma cidade, Castanhal, Imperatriz, outro lugar. A pizza do Fábio já é um nome reconhecido nacionalmente, né? Hoje, a gestão da pizza do Fábio, hoje a gente está bem alinhado em relação, né? Hoje a gente tem vários... o departamento daquilo que a gente precisava para uma empresa organizada a funcionar. É claro que nem sempre foi assim, né? A Josi sempre fala, né, que o que está escrito na bandeira, né, do Brasil ali no meio é ordem e progresso, né? E a gente progrediu primeiro, né? A gente cresceu e depois a gente fez ao contrário, colocou em ordem. Que às vezes você pensa começar já tudo organizado. E não pensar muito, começar organizado e não sai do planejamento. E a gente primeiro começou, depois a gente colocou em ordem, né? Primeiro a gente foi crescendo e dentro das nossas capacidades a gente foi colocando em ordem. E hoje a gestão, o administrativo, o RH, o escritório de contabilidade, enfim, hoje tudo está funcionando. A gente tem uma estrutura para funcionar hoje sem a presença do Fábio e da Josi. Só que é algo que a gente gosta de ver porque as bênçãos estão conosco, né? Aonde quer que a gente chegue, a gente vai chegar. E eu acredito o local que o Senhor colocar a gente cavar, o poço vai dar água. Certo. Tá com a gente.
não está na pizza, está com a gente. As bênçãos a gente carrega. E eu acredito que, aparecendo pessoas interessadas, hoje a gente tem números para falar, hoje a gente sabe o que é um CMV, né? Sabe o que é você ter um corpo, quando começou só com 3 pessoas, eu, Fábio Henrique, meu filho hoje está com 15 anos, eu, Fábio Henrique, e a Josi, hoje a gente ter 120 funcionários, é um milagre do Senhor. Então, o que é uma franquia diante do nosso começo? E a gente está disposto, sim, a alcançar outros estados. A gente tem planos, a gente tem objetivos aí de crescimento, né, metas de crescimento, de ser conhecido mais o nosso produto nacionalmente. E é claro, quem estiver disposto a ter a pizza, né, a marca Pizza do Fábio, não é só o querer o produto, não só querer uma empresa, não só querer um ambiente, mas querer também entender que a gente serve um Deus, tem que estar alinhado aos propósitos, no que você acredita. Você, para ganhar dinheiro, para colocar o seu nome, né, diante de uma família que não segue, não tem os mesmos princípios, eu acho que antes de você pensar em ter uma franquia, você precisa entender o que é a história da família da Pizza do Fábio, para você dizer assim, eu me enquadro dentro disso daí, eu quero isso para minha vida. Porque senão você vai fazer para querer ganhar dinheiro se você não tiver realmente desejo por mudança, principalmente sua, e crescimento também da tua equipe. Você vai ganhar dinheiro por um tempo e depois você vai fechar. Você tem que entender que todo negócio ele é para um propósito, não o seu propósito. Você desfruta daquilo, desfruta dos frutos que aquela árvore está dando, mas o propósito maior é para Deus. Então, que você que quer ser franqueado tem que entender o propósito da Pizza do Fábio, como família, como empreendedor, como homem, mulheres que possam transformar a vida de pessoas através do negócio. Fábio, a gente está chegando no finalzinho aqui, já está me dando até saudade desse bate-papo tão bacana. Que conselho você dá para quem está começando pequeno, igual como você começou, né? Essa dica que eu acho que vai ser muito interessante, porque no decorrer aqui da conversa, a gente viu que teve muita luta, muita batalha, muita perseverança, muita persistência e a fé, né? A fé, você é uma pessoa que... Foi o que norteou, né? Todo Exatamente. o processo. Que conselho você daria para quem está pensando em montar um negócio, empreender e que é pequeno? Me dá aqui a tua Bíblia, por favor. Bom, outro dia eu estava pensando em falar, né, sobre a minha receita. A minha receita é essa daqui. Se eu for falar para alguém, se você está pensando em empreender, tá aqui, ó. A Bíblia, ela é a maior receita, ela é a transformação, ela é a área administrativa, ela fala também sobre finanças, né? Ela fala sobre crescimento. Você tem que entender, não é sobre a história da Pizza do Fábio, sobre a história do Fábio. É sobre a história que o Senhor tem para a sua vida. É sobre a história que o Senhor tem para o propósito que você tem aqui na Terra. Todos nós nascemos, né, com uma promessa, você tem que primeiro descobrir. E não ter medo. Não ter medo. Você imagina, eu gosto do livro da Bíblia, principalmente de Davi e de José. Davi, ele não ficou olhando para o tamanho do problema que era o gigante, Golias. Ele ficou olhando para o que ele ia ganhar, né? Ele ficou na promessa daquilo que realmente foi oferecido para quem derrotasse o gigante. Então, eu iniciei com o desejo de vencer, de levar o pão para dentro de casa, e graças a Deus o Senhor, ele foi nos mostrando. Mas quando apareceu um Davi na tua vida, vai para cima, sabendo, quando apareceu um Golias na tua vida, vá para cima. Porque é dentro das grandes batalhas que o Senhor te entrega as grandes vitórias. E o Senhor ele tem feito isso até hoje nas nossas vidas, porque as batalhas continuam. Mas a gente entrega para o Senhor. Tu sabe muito bem que as batalhas conhece a gente muito de perto e sabe que a gente passa grandes batalhas. Mas as batalhas é sempre para a gente glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai dar a vitória. Comece, mas através desse maior guia,
né, desse maior conselheiro, da maior receita de transformação, que é a Bíblia. Aqui eu me transformo todos os dias. Aqui eu consagro realmente. Eu não estou aqui porque eu estou na frente da câmera. Eu faço realmente, eu pratico a comunhão com o Pai. 4h30, 2h da manhã, 6h, a hora que ele me desperta de manhã, ele tem que ser o primeiro e o último na minha vida. É consagrar. É pequeno, consagra. É grande, consagra. É grande, esteja cada vez mais na presença do Senhor, porque os desafios e as tentações, elas sempre vão aparecer. É pequeno, não fique olhando onde você vai chegar, porque só Deus sabe o que Ele quer para a tua vida. E nunca se compare com o outro. Nunca comece querendo ser grande. Olhe dentro das tuas possibilidades, porque na jornada que vai se apresentar no cenário, às vezes ele não é o melhor, mas ele é o melhor para fazer você aprender várias coisas. É essa a dica que eu dou. Olha, essa dica de diamante, não é nem de ouro. Vou falar para ele terminar aqui com chave de ouro, lendo para a gente aqui, Mateus 6:33, que foi o verso que ele falou no início. Só procurar o verso 33. Eu estou de lente aqui, ela dá uma... Mateus 6:33. Tá. Foi o verso que você usou lá no início, tá aqui. É 33, né? É. 24. Mas buscai aqui, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você é a prova disso, né? Sou a prova disso daqui. Eu coloco em prática. Eu busco todos os dias. Então isso é verdade que está escrito aí. Sempre vai ser verdade na minha vida. Se tem uma coisa assim que existe vários tipos de dependência. Existe dependente química, existe dependente emocional. Eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Adonai. Eu sou dependente do meu Criador. Glória a Deus. Eu sou dependente totalmente dele. Eu consagro tudo eu consagro para o Senhor. Porque eu sei que eu sou mordomo. Eu estou aqui de passagem. Porque tudo isso, ele é prazeroso demais. Mas muito prazer, e a gente vai ter, é na presença daquele que criou todas as coisas. E que até os desafios, até a ausência de pai foi para me mostrar e foi para me forjar cada vez mais que o pai que não negocia, que não abandona, porque a palavra fala, ainda que te abandone pai e mãe, ele vai estar ali com a gente. Quando eu descobri tudo isso, todas as mentiras, eu fui lá e fechei as portas. E o Senhor escancarou portas de oportunidades para a minha vida, para a vida da minha família. E nós somos um canal abençoador aqui dentro da nossa cidade, para o nosso estado. Amém. Porque eu gero riqueza. Eu levo alimento para a mesa das pessoas e gero riqueza através dos nossos impostos. Porque todo o asfalto, toda a escola pública, todo o alimento, todo o hospital que tem, os nossos impostos, ele paga tudo isso. É verdade. Olha, parabéns aí por essa finalização de chave de... Para fechar... Eu não ligo nem de ouro, é de diamante mesmo, porque... eu até lembrei daquele episódio quando Deus falou para Josué, não foi? Seja forte e corajoso. Não temas que eu estarei contigo em qualquer momento, em qualquer situação. Olha, já sabem vocês que compartilharam aí, né, desse episódio, primeiro episódio do Realize. Compartilhe com seus amigos, né? Faça um comentário, dê um like. E mande isso que nós teremos outros eventos aí, acompanhe a gente, vai ser colocado no YouTube também. Siga também, né? Siga a página. A gente, que o nosso tema é falar com empreendedores e falar da palavra de Deus. Então, eu queria aproveitar para eles que estão participaram até agora, que você fizesse... uma explanação. Esse livro aqui... Eu ia comentar que a gente está com um livro aqui em cima da mesa esse tempo todo. Que livro é esse, né? Esse é o livro Amazônia que Empreende, escrito por 24 mulheres, não é isso? Dentre elas, uma delas é a esposa. A famosa esposa do irmão Fábio, Josilene, que ele comentou aqui. E você pode explicar um pouco para a gente, Fábio, do que se trata esse livro? Então, a minha esposa aqui, ela... tem um capítulo dentro desse livro, né? São várias histórias interessantes para você que está iniciando no lado do que quer empreender, né? Quer ser empresário, saber os desafios. E ela fala muito sobre
o empreender, né, que cura. Que através da pizza do Fábio, através do nosso trabalho, curou muitas coisas do passado dela. E é um livro muito interessante para você, mulher, que às vezes não entende, né, o que é submissão à missão do marido. E a José, ela explica muito isso, mas também ter uma família realmente que pode te apoiar, né? E quando eu lembro que a José estava fazendo esse livro, a capacidade dela é tão grande assim, de interpretar muito rápido e colocar isso diante do papel, que ela fez numa tarde. Eu fiquei pensando assim, poxa, ela vai escrever um livro, vai demorar aqui alguns meses. E a capacidade da José é tão grande assim que é essa admiração que faz o nosso casamento também permanecer, né, com essa base, com essa força que a gente tem, porque eu admiro muito a minha esposa. Então, eu acho que todo casal, você tem que ter algo que admire, né? E é um lado que eu admiro, essa capacidade, esse lado dela. E ela explana muito bem aqui nesse livro, que é para você, mulher, e para toda a família. E eu estive no lançamento e é fantástico para as mulheradas assim. Olha, isso aqui, você que é empreendedora, você que pretende empreender, você precisa ler esse livro aqui. E como é que nós vamos fazer para presentear? Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para o Fábio, que conhece melhor o livro, ele conhece uma das escritoras, né? Casado com uma delas. É só para mulher, Fábio? Foi escrito por mulheres, mas é só para mulher esse livro? Não, é para jovem, para família, para homem principalmente. É que ela relata, né, a mulher que empreende, ela como mulher, sobre o parceiro que ela tem. Então, o homem, muitas das vezes, ele não consegue se ver na parceria, né? Ele se vê mesmo de uma outra forma, do jeito que o mundo está colocando hoje. E não é assim que a Bíblia fala. E ela fala muito sobre o sobrenatural que acontece na vida dela e as vitórias que o Senhor deu dentro daquilo que ela adoeceu com o tempo, né? Enfim, eu tô dando spoiler aqui, mas é um livro que é para toda a família, né? Para você jovem, principalmente, que está nessa jornada. E não é um livro só para quem é cristão. É para quem realmente quer entender como é que tem que funcionar um negócio, uma família, e o teu negócio ele tem que ser bênção na tua vida. Ele não tem que te trazer peso. E ela fala muito sobre isso. E por falar nisso, você que está nos assistindo, a gente faz um convite. Você que quer estudar a Bíblia, lembra que o Fábio já estudou já leu a Bíblia 2 ou 3 vezes? 3 vezes que ele 3? fez. Pois é. Então, se você quer ter essa vontade, né, e tem dificuldade para estudar a Bíblia, pode nos procurar aqui, que a gente vai deixar aqui, siga a gente aqui no nosso canal, que nós podemos te ajudar a ler a Bíblia de uma forma diferente. A gente tem um espaço maravilhoso a entender lá. A Bíblia, né? Isso. Tem coisas que a gente não entende e desanima, né? Desanima. Mas a gente está disposto a te ajudar com isso. Então já sabe, entre em contato conosco que a gente vai ter o prazer imenso de estudar a Bíblia junto com você. Nós compartilhamos dessa alegria do Fábio de ler a Bíblia, né? Então nós gostamos também, é um prazer para nós, e poder compartilhar isso com vocês seria uma alegria. E olha, esse livro aqui, vocês ouviram a apresentação, uma bênção, fantástico. E esse aqui nós podemos sortear, Fábio? Pode sortear sim, com certeza. Então aqui o Fábio trouxe para que a gente pudesse sortear esse aqui. Mas é o seguinte, a gente vai lançar lá no nosso canal do Instagram o desafio, você vai ter um comentário. E durante esse podcast, durante esse episódio, tem uma palavra-chave que foi exibida aí para você. Você, no comentário, cita essa palavra-chave da forma mais criativa que você encontrar. E dos que estiverem lá participando, nós vamos sortear esse livro para você participar. Bem? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Espero vocês no próximo encontro, que nós vamos ter aqui uma conversa com o desembargador Vanderlei Oliveira da Silva. Vai ser um bate-papo muito bom, muito bom. Um grande abraço. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Foi uma bênção conhecer sua história, né? Para mim, particularmente, pessoalmente,
me tocou profundamente, né? Acredito que, assim como eu, isso já aconteceu com o Zé Maria, que já conhecia, né? E vai acontecer também com todos que assistirem, né? Parabéns pela trajetória, que Deus continue abençoando você, sua família, seus filhos, sua esposa, seus negócios, que continue crescendo e sejam sempre esse canal de alegria, um canal de coisas boas para a nossa sociedade, né? Te agradeço muito, foi um prazer enorme ter aqui você conosco. Eu agradeço também a oportunidade que venha crescer o podcast e sempre falando daquele que traz o alimento para nossas vidas espiritual, nos fortalece do Senhor. É saber da missão. Obrigado pela essa missão de você estar sendo cumprida agora também através do podcast.